Boa noite, queridos companheiros. Sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, mais este estudo do grupo Caminhos de Amor e Paz. Segunda-feira não nos foi possível fazer o nosso Evangelho à hora normal, como normalmente, e então cá estamos hoje, uma quarta-feira, a fazer o nosso Evangelho, hoje dia 4 de dezembro. Cá estamos nós para mais um estudo sobre estas maravilhas, estas pérolas de sabedoria que foram doadas tanto por Allan Kardec, como por Jesus, como pelos apóstolos, como pela espiritualidade através de Allan Kardec e dos médiuns que trabalhavam com ele, assim como Miramês, através do trabalho incansável de João Nunes Meio. Eu convido a todos que queiram para se sentarem confortavelmente, respirarem profundamente, para tentarmos focar-nos no nosso interior, para nos concentrarmos no momento do agora, irmos descomprimindo todas as tensões que acumulamos durante o dia. E lembrando que nós estamos no mês de dezembro, estamos a terminar o nosso ano no tempo da Terra, não é? Dos homens encarnados, que é uma altura de balanços, é uma altura de corridas neste mundo de consumo e de consumismos. É uma altura em que todos andamos muito pouco focados na importância de se fazer um balanço interior e entender o que é que aprendemos durante este ano. Quais foram as nossas boas lições? Como é que nós nos sentimos em relação ao ano passado? O que é que nós já conseguimos e aquilo que ainda não conseguimos? É uma altura de nós nos recolhermos dentro de nós mesmos e fazermos esse alinhamento interior. É uma altura de nos voltarmos para dentro de nós, todos, e de vibrarmos em oração pelo planeta Terra. As energias que vamos imantando de todas estas agitações deste mês acabam por criar uma agitação, uma psicosfera muito complexa. E neste momento precisamos de paz. Nós, cada um de nós, per si, precisamos de paz a nível coletivo e precisamos de vibrar em luz e amor com a espiritualidade que nos está a dar sustento e amparo no mundo espiritual, para que nós possamos ver o mundo de outra forma, estarmos preparados para as mudanças que queremos ver na Terra, estar preparado para as mudanças que aí vêm, porque vêm sempre mudanças novas em anos novos, não é? A vários níveis, e obriga-nos a estarmos mais tranquilos, termos mais fé, estarmos mais amorosos, estarmos mais serenos. Então vamos começando agora que é início de dezembro, a preparar-nos para essa mudança de ano, que mais não é do que o continuar do nosso trabalho dentro de nós e o mudarmos em termos da terra, mudarmos em termos de nós mesmos com a terra e continuarmos a evoluir. Está bem? É um desafio que eu aqui lanço a mim e a vocês, a todos nós. Então vamos então respirar profundamente, preparar-nos para a nossa prece, preparar-nos para nos ligarmos dentro de nós e de nós para o mundo espiritual. Aos irmãos de luz, de amor e paz, deste e de outros mundos, que estão neste momento, como já vêm estando, sempre estiveram, mas agora com mais intensidade, a amparar a Terra neste processo de transição, a amparar-nos a todos nós e a ajudar-nos nas mudanças que nós precisamos de fazer. Respiremos profundamente e levemos o nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus, em gratidão, muito amor. Imaginemos este abraço fantástico que Ele nos dá, encorajar-nos a continuar com serenidade, porque tudo está certo,
Os acasos não existem. Tudo faz parte de um plano bem maior. O nosso amado Mestre Jesus, o nosso Cristo, vai orquestrando com muita sabedoria. Nos eleva ao nosso pensamento mais alto, até ao nosso Sol central, até ao nosso Pai Celestial, até ao nosso princípio criador, e vamos imaginar-nos rodeados de luz, como se um sol estivesse ao nosso redor. Um sol que nos aquece a alma, nos dá confiança e tranquilidade. Um sol que nos pacifica e limpa, transmuta todas as energias deletérias que temos à nossa volta, todas aquelas que temos nas nossas casas, todas aquelas que temos com aqueles que amamos que estão connosco, sejam animais, sejam humanos, sejam plantas. Vamos imaginar que esse sol é ainda maior e vai transmutar as energias ao nosso redor, do nosso prédio, do nosso condomínio, da nossa aldeia, da nossa vila, da nossa cidade. Transmuta as energias do nosso país, do hemisfério norte e do hemisfério sul. E vamos assim, neste estado de tranquilidade, imaginar que todos nós, ao redor deste planeta, damos as mãos em atitude fraterna e amorosa e oremos pela paz. Amado Mestre Jesus, gratidão imensa por termos vencido a nós mesmos mais um dia, por termos aprendido as lições que cada um tem que aprender, por termos tido a abundância e a prosperidade que nos foi devida, por estarmos aqui a refletir em conjunto, contigo e com todos, encarnados e desencarnados, de luz e amor e paz. Gratidão imensa. E te pedimos que fiques connosco, continues com toda a humanidade, deste e de outros mundos que estão sobre a tua égide ou que trabalham em conjunto. E que assim seja. E assim, queridos companheiros, vamos dar início então ao nosso estudo com a nossa querida irmã Suzy. Boa noite, Suzy, bem-vinda. Boa noite a todos, muito bem-vindos também. Obrigada. O tempo é teu. E vamos a mais uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Missão dos profetas, item 4. Geralmente, atribui-se aos profetas o dom de revelar o futuro. Assim sendo, as palavras profecia e predição tornaram-se sinónimos. No sentido evangélico, no entanto, a palavra profeta tem um significado mais amplo e é aplicada a todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. O homem, portanto, pode ser profeta sem fazer predições. Essa era a ideia dos judeus no tempo de Jesus. Eis porque, quando ele foi levado diante do sumo sacerdote, Caifás, os escribas e os anciãos, ali reunidos, cuspiram em seu rosto, deram-lhe socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e diz quem foi que te bateu. Entretanto, houve profetas que tiveram o conhecimento prévio do futuro, seja por intuição, seja por revelação providencial, a fim de fazerem advertência aos homens, como essas predições se realizaram. O dom de predizer o futuro foi olhado como um dos atributos da qualidade de profeta. Que assim seja. Que assim seja, Suzy, muito obrigada. Esta leitura da missão dos profetas é bastante importante, porque nos leva
Aliás, este capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, tem saído várias vezes nos nossos estudos. Ainda comentávamos isso há pouco, antes de começar o nosso estudo, eu e a Suzy, porque é de facto um capítulo que nos leva a grande conhecimento e leva-nos a grandes reflexões na atualidade, principalmente nesta fase de transição. E a missão dos profetas é, de facto, reacender a chama dentro de nós mesmos, através do exemplo, através do estudo, através das boas práticas, através dos homens de bem e da sabedoria que existe na alma destes homens maiores, a que nos habituamos a chamar profetas. Claro que na antiguidade os profetas tinham que profetizar. E nós já sabemos que Cristo, quando esteve na Terra, afastou-se um bocadinho desta imagem, não é? Como aqui diz o texto que a Suzy leu. E isso não foi bem visto pelos escribas, pelos anciãos, pela religião da época, porque era uma mais-valia que eles tinham no controle da própria população. Mesmo que eles não fossem médiunos videntes, por exemplo, mesmo que eles não tivessem essas qualidades, o estatuto religioso que eles tinham obrigavam-nos sempre a conduzir as massas e aqueles que se dirigiam a eles. E isto era um poder muito grande que eles tinham em suas mãos. Tornava-os muito mais ricos em a ascensão mais supérflua da palavra, mas não os tornava mais ricos em termos espirituais, quando conduziam as pessoas por caminhos do seu próprio interesse pessoal ou da coletividade do grupo de anciãos religiosos. E o Cristo foi demonstrar exatamente o contrário. Foi demonstrar que o profeta, a missão de um profeta, a missão do enviado do próprio Cristo, no fundo, a missão de um ser que já vem à Terra, a este planeta, com um propósito que se chama missão, com um propósito maior, de fazer o trabalho, de elevar as massas, de falar as verdades de um mundo mais pacificado e diferente, levar as pessoas a pensar, levar as pessoas a serem elas mesmas, ter a responsabilidade de conduzir um grupo de pessoas, tendo a responsabilidade em si próprio de continuar o seu trabalho de iluminação interior. Portanto, o profeta que o Cristo nos veio trazer, este ser de luz que não está ligado diretamente às riquezas materiais, pode ter, mas usa-as de outra maneira, também pode não as ter e ser um ser elevadíssimo em termos de iluminação e sabedoria. Temos o caso de Francisco de Assis, por exemplo, entre muitos outros, não é? Vai trazer uma outra dimensão e uma outra verdade para o mundo em que ele mesmo viveu. Cristo, daquilo que nós vamos sabendo, não tinha uma casa própria, não se preocupava com os bens materiais, não se preocupava também com o facto de ter ou não ter comida, porque ele sabia que iria ter sempre. Não é? Não se preocupava com aquilo que os outros poderiam dizer, porque ele sabia de antemão qual era a sua missão, sabia o propósito de estar naquele momento encarnado e sabia o propósito maior para toda a humanidade da sua vinda a este planeta, que foi desde a formação do próprio planeta uma responsabilidade de Cristo Jesus. Portanto, ele esteve sempre ao leme da criação física e da criação espiritual deste planeta, desde o início da sua formação. Portanto, ele escolheu vir naquele preciso momento, porque as coisas não estavam, que tinham de ser realinhadas, tinham de ser transmutadas.
na altura em que o Cristo veio à Terra, era uma altura em que os seres estavam numa penumbra, numa treva muito grande. Não que não tenham vindo outros antes do Cristo, não é? E naquela própria região vem Moisés também, não é? Há uns anos antes do Cristo, e outros vieram e até comunidades como muitos grupos de seres diferentes que vieram para transmutar toda essa energia. Mas, e noutros pontos do planeta, como o Buda, e tantos outros. Mas as pessoas não ouviam com a mesma força que tinham que ouvir. Outras energias se sobrepunham. E teve que haver uma transmutação radical da energia no planeta para que os propósitos maiores e o caminho deste planeta e desta humanidade ligada ao planeta Terra pudesse atingir a iluminação. E ele veio realmente para nos ensinar. E para nos ensinar a ser, para nos ensinar a sermos homens de bem, para nos ensinar os princípios morais e éticos cósmicos e universais, para nos trazer luz em momentos de treva. E o planeta nunca mais foi o mesmo, e nós nunca mais fomos os mesmos. E o processo continuou. Ora bem, ele no fundo vem-nos trazer a riqueza do espírito, vem-nos trazer a luz que todos temos e vem-nos dizer, contrariando os profetas da época, que a luz está dentro de nós, que nós somos luz, que nós somos eternos e que nós dependemos só da nossa vontade e do nosso saber para evoluirmos em conjunto, claro. E não estamos dependentes da vontade de rabis, de anciãos, de seres que se dizem eleitos para, neste caso, profetas, para guiar um povo descaracterizado. E foi contra esta linha que Jesus veio. Obviamente que dentro dos religiosos da época havia seres fantásticos, não é? Mas a grande maioria funcionava dentro de um padrão pré-definido, social, financeiro e religiosamente traçado, e que isso estava a conter a evolução de toda uma população. Portanto, ele veio-nos trazer toda uma riqueza. E para comentar melhor esta leitura da Suzy, nós vamos, que é o capítulo 21, item 4, vamos aqui abrir o livro Fonte Viva, que é uma psicografia de Chico Xavier, ditada pelo Espírito de Emmanuel, no capítulo 125, que se intitula Ricamente. E começa com uma frase de Paulo, na carta aos Colossenses, no seu capítulo 3, versículo 16. A palavra do Cristo habita em vós ricamente. E esta palavra do Cristo é esta essência de luz, de paz, de amor, de sabedoria que Ele nos trouxe, que tem que habitar dentro de nós ricamente. É daí que vem a riqueza. E daí a grande linha e contramão da missão dos profetas da época, que aqui Allan Kardec nos traz o exemplo do que era e o exemplo do que nos veio trazer Jesus, não é? A profecia e a predição continuam a existir, mas de outra forma completamente distinta. Muito mais rica, porque está ligada à luz e à paz. E aquelas que não estão ligadas à luz e à paz, como diz o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. E atenção a eles, porque nesta época de transição a coisa não está fácil. Ora bem, diz-nos então o capítulo 125. Dizes confiar no poder do Cristo, mas se o dia aparece em cores contrárias à tua expectativa, demonstras deplorável indigência de fé na inconformação. E aqui começa logo Emmanuel com um puxão de orelhas, digo eu. Emmanuel, de vez em quando, puxa-nos as orelhas, não é? E está-nos a puxar as orelhas como? Está-nos a dizer, ok, nós fazemos o nosso ato de fé e dizemos que confiamos no poder do Cristo.
mas desde que o poder do Cristo vá de acordo com a nossa vontade. Quando o poder do Cristo não vai de acordo com a nossa vontade, perguntamos nós, onde é que está a fé? Este perguntamos nós, não, pergunta Emmanuel. E aqui é um puxão de orelhas de Emmanuel que nos leva diretamente a refletir, é um puxão de orelhas positivo, que nos leva a refletir sobre nós mesmos. Então, nós não estamos alinhados com aquilo que dizemos, é a tal coisa. Provérbio popular aqui em Portugal que é: faz o que eu digo, não faças o que eu faço. No fundo nós até podemos falar bem aqui nos estudos e refletir e etc., mas quando as coisas vão em contramão às nossas vontades, ou seja, na prática, se calhar não é bem assim. E é este alinhamento que nós temos que fazer para que possamos, para que habite em nós, como diz o Paulo, ricamente a palavra do Cristo. Não só na nossa mente e na nossa capacidade verbal de dizer, mas na nossa essência de viver. E continua Emmanuel. Afirmas cultivar o amor que o Mestre nos julgou. Entretanto, se o companheiro exterioriza pontos de vista diferentes dos teus, mostras enorme pobreza de compreensão, confiante-te ao desagrado e à censura, e à maldicência, acrescento eu. Porque nós, de alguma forma, ainda estamos a aprender a usar a compaixão. Nós, de alguma forma, ainda estamos a aprender a usar o respeito da diferença dos outros. E ainda achamos, de alguma maneira, que aquilo que nós pensamos e dizemos é que está certo, não é? Temos que ir treinando, temos que ir refletindo e temos que ir tendo consciência de que os outros têm direito a ser diferentes, também têm direito às suas verdades e também precisam de ter compreensão da nossa parte para com eles mesmos. E também temos de ter compaixão quando as diferentes evoluções de cada um de nós não estão consonantes, ou seja, nós já sabemos que cada um evolui a seu ritmo, de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua cultura, de acordo com os seus valores. Todos estamos no caminho da luz. Uns chegamos lá primeiro, outros chegamos lá depois. Portanto, nós só temos que ter compaixão por aqueles que não são e que não pensam igual a nós, aceitá-los, porque sabemos que está no caminho da verdade e da luz, porque é esse o caminho que se tem que seguir, mais cedo ou mais tarde. É essa a linha, é esse o caminho como nos ensina o Cristo, e a espiritualidade está-nos sempre a dar essa orientação. Assim como nós também gostaríamos que tivessem essa atitude para connosco aqueles que já estão um passo ou dois à frente, não é? Continua Emmanuel. Declaras aceitar o Evangelho em sua simplicidade e pureza, contudo, se o Senhor te pede algum sacrifício perfeitamente compatível com as tuas possibilidades, exibes incontestável carência de cooperação, lançando reptos e solicitando reparações. Não é? Asseveras procurar a vontade do celeste benfeitor? E dizemos muitas vezes que se faça em mim a tua vontade e não a minha, não é? Repetindo as palavras do Cristo. No entanto, se os teus caprichos não se encontram satisfeitos, mostras lastimável miséria de paciência e esperança, arrojando teus melhores pensamentos no lamaçal do desencanto. É esta dissintonia que nós temos ainda em nós que nós temos que trabalhar. Porque neste momento já sabemos que a força do pensamento é mestra. Já sabemos também que o baixar a nossa energia é perigoso. E cada vez mais perigoso à medida que nós vamos avançando nestes trabalhos de transição planetária, devido às grandes limpezas energéticas que estão a ocorrer no planeta, às grandes lutas espirituais e físicas que estão a ocorrer no planeta. Já sabemos que nós temos que estar sempre a vibrar o mais elevado e positivo possível, fazendo o nosso trabalho e estando focados no nosso propósito. É difícil, pois é, mas temos que ir tentando. Portanto, é complicado nós não insistirmos e persistirmos
nas vontades maiores de vermos a nossa própria luz, acendermos a nossa própria luz e brilhar nela de acordo com aquilo que dizemos, faça-se em vós a tua vontade e não a minha, não é? Temos de ter alguma coerência, diria eu, e temos que trabalhar para isso, para termos esta riqueza interior que as palavras do Cristo nos trouxeram. E diz Emmanuel: acenderemos, porém, a luz permanecendo nas trevas? Pergunta ele. Daremos testemunho de obediência, exaltando a revolta? Ensinaremos a serenidade, inclinando-nos à desesperação? Proclamaremos a glória do amor, cultivando o ódio? A palavra do Cristo não nos convida a marchar na fraqueza ou na lamentação como se fôssemos tutelados da ignorância. Segundo a conceituação iluminada de Paulo, a boa nova deve irradiar-se de nossa vida, habitando a nossa alma ricamente. Cristo veio para nos despertar, para nos acordar da tropência das trevas. Daí as trevas aqui vejamos como ignorância. A responsabilidade de quem estuda as palavras do Cristo, a responsabilidade de quem sabe as verdades do Espírito, ainda poucas, mas as que vamos sabendo e as que vamos estudando, é exatamente isto que aqui Paulo nos diz. É erradicarmos da nossa vida a ignorância e deixar que habite em nós e que irradie em nós a boa nova para que tenhamos uma alma rica, não é? Uma alma rica de conhecimento, uma alma rica de princípios éticos maiores como o respeito, a compaixão, o amor, a paciência, a obediência. Não é a obediência cega, é a obediência consciente daquilo que nós queremos atingir sendo obedientes. Trazemos para dentro do nosso coração serenidade, trazemos para dentro do nosso coração os valores maiores que Cristo nos ensinou. É uma lição para refletir muito em cada palavra, em cada frase. É uma lição pequena, mas que tem muito conteúdo e que convinha nós fazermos a nós mesmos estas perguntas que Emmanuel aqui faz na segunda parte desta reflexão. Suzy, que tens tu para nos dizeres? O que eu tenho a dizer? É uma leitura muito interessante. Eu até me identifiquei com algumas coisas. De facto, e acho que todos nós temos algumas coisas que realmente estão aqui mencionadas. Que o Manuel nos alerta. De vez em quando perdemos um bocadinho a fé. Há momentos em que, de facto, é difícil manter a fé lá em cima. É muito difícil mesmo. É É preciso um esforço mental, enfim. E, de facto, identifiquei com algumas coisas. Não é fácil. Não é fácil manter a fé. Para quem acredita, para quem é crente, né? Porque nem toda a gente passa por isso. Mas realmente estas perguntas nós deveríamos fazê-las porque acho que algumas até nem temos resposta para elas. Não, Acho eu. Pois não. não. É só para refletirmos mesmo, Pois, é para nós trazermos para dentro de nós o questionamento e ele vai trabalhando em nós à medida que nós vamos estando atentos ou trabalhando em nós a própria resposta, não é? pois, de facto, Cristo não nos convida a marchar na fraqueza nem na lamentação, quer dizer, e é aquilo que nós mais facilmente fazemos perante
uma contrariedade, um problema qualquer que surja, é logo a lamentação. Eh, E Eu, às eu, vezes são provas difíceis que temos que passar, não é? eu agora já tenho cuidado de procurar não lamentar, porque sei que se aquilo está a acontecer é porque tem de ser e é porque tenho de passar por isso. E em vez de lamentar, agradecer e pedir força para aquilo, para poder ultrapassar a situação, porque já sei que não nos devemos lamentar. E isto é realmente é um treino diário. É, É um treino diário. é verdade. E pronto, o que é que eu posso dizer mais? Obrigada, Acho que Suzy. o principal já foi dito. É uma lição muito bonita. Muito Eu bonito. aproveito para nos despedirmos de todos. Até sexta-feira. Sexta-feira é o nosso último estudo da mediunidade deste ano 2024. E vamos retomar depois em janeiro ou fevereiro de 2025. De modo que estão todos convidados para o nosso estudo em direto na sexta-feira com os nossos amigos do bem do Brasil. E até lá, continuação de uma boa semana. Um beijinho grande para todos. Um beijinho E também muito até. grande para todos e Obrigada. até sexta-feira. Até sexta-feira. Um beijinho para ti, uma noite boa. Também para ti, muito obrigada. Obrigada, sim. Igualmente, boa Beijinho. noite. Boa Tchau, noite.